Opine, o que é Deus para você? Bom, eu quero começar dizendo que a minha visão sobre Deus, ela pende muito para o lado cristão da coisa. Ou seja, pelo que eu entendo do cristianismo, e não é muita coisa, me faz muito sentido. Me faz muito sentido e acredito que o que consta ali na Bíblia é um manual de como devemos viver a nossa vida. Quando a gente é um adolescente rebelde, a gente se depara e vê aquilo ali como um manual de regras, né, que dizem como que a gente tem que viver a nossa vida, literalmente. E a primeira reação que a gente tem é: não, eu não quero ninguém me dizendo o que eu tenho que fazer. Mas a vida vai passando, tu vai passando por problemas de verdade, tá? E não problemas bestas de herdeiros. E aí tu começa a se deparar com essas questões. E a cada problema que tu passa, tu vê que ali tem algum tipo de resposta. Não a resposta em si, mas algum tipo de resposta. Que somado à tua sabedoria momentânea, mais a leitura que tu vai fazer ali, mais uma introspecção e uma intuição divina, você consegue ali uma resposta. E uma resposta que te dá não só um conforto no teu coração, mas um dizer sobre para onde tu tem que ir, né? Se preocupe menos, dê menos peso para o mundo e mais peso para algo espiritual, né? Ou seja, isso faz muito sentido para mim. Talvez não de forma absoluta, não sou um estudante de teologia e nunca serei, mas gosto muito de prestar atenção nessas questões e o estilo de vida cristão, ele me atrai bastante, né? Principalmente no que diz respeito ao amor e à família, ao viver ao lado de uma pessoa, entregar a sua alma para ela e ela para você, depois posteriormente a sua alma junta uma só carne ser entregue a Deus. Ou seja, isso faz muito sentido para mim. Não vejo nenhum sentido na vida masculina, nem na feminina, né? Mas falo masculina pois estou falando por mim, em uma vida em que você vive sozinho e que você não busque construir uma família, um lar, uma mulher. Na minha visão humilde e particular, isso não faz sentido. Por isso que tenho um alinhamento muito grande com a questão, né, com a filosofia de vida, com a religião cristã, católica. Mas dizer que eu sigo isso já é outra história, ou seja, talvez eu seja um cristão completamente errado, por isso eu não sou exemplo para você, principalmente você que tem os seus pais que vão na igreja e você já vem de berço de uma religião cristã, evangélica, católica, seja lá o que for. Não me tenha como referência nesse assunto, me tenha como referência de homem, de irmão mais velho e de alguém que vai te ajudar nesses aspectos, tá? Mas eu não vejo isso, tudo isso, essa parte cristã como um todo. Eu percebo que vai um pouco além disso, né? Então eu tenho uma pendência, eu tenho uma certa atração por coisas místicas e acredito muito nessas questões místicas, mas acredito com uma pulga atrás da orelha, acredito desacreditando, já passei por estudos de diversas vertentes espirituais, as mais diversas que tu imagina, já tive contato com muitas pessoas desse meio, de todos os meios espirituais possíveis, e com cada uma delas, inclusive coisas esotéricas, eu aprendo várias coisas. De todos os lados se pode aprender. Eu acredito na minha ingenuidade que estudar esse tipo de coisa, ou pelo menos ter a mente aberta para isso, não me torna alguém com menos fé no Deus todo ao qual eu acredito. Então eu sou aquele cara que tem uma visão talvez universalista das coisas, das questões espirituais da vida, e que essas questões que nós não sabemos explicar, do tipo, existe vida após a morte? Para onde nós vamos depois que nós morrermos? De onde veio o universo, do que ele foi criado? São perguntas que, na minha visão, nunca se terá resposta. Existe algo a mais, além desse plano material, terreno? Eu digo algo a mais no sentido espiritual, não só no sentido cristão. E talvez a minha resposta seja sim. Eu tenho o palpite de que sim, pelas vivências espirituais que eu já vivi, pelas coisas que eu vivi na minha vida, pelas experiências que eu tive. Mas eu não posso me tornar aquele cara paranoico que fica se perguntando, tipo aquelas pessoas muito espirituais, sabe? Se perguntando sobre o que existe, o que está aqui, se existe algum espírito atrás de mim agora, energias e tudo mais. Acredito que o negócio está ali, mas ele tem que ficar ali e tem que ficar meio em silêncio. Você, como indivíduo, de certa forma, protege a sua energia para as pessoas que acreditam nisso, e eu sei que não são todas, né? Protege a sua energia, busca uma evolução espiritual, busca um aprimoramento espiritual com um objetivo. E esse objetivo é a chave desse vídeo, é a minha visão sobre Deus. E o único objetivo de buscarmos toda espécie de evolução, autoaprimoramento, aqui nesta vida, nessa existência, é uma aproximação de Deus, é estarmos mais próximos de Deus. Vejo Deus como um ser que
ao mesmo tempo é o todo, ao mesmo tempo não é. Dificílimo de explicar isso, né, cara? É como se fôssemos uma centelha divina, existisse uma centelha divina em nós, tivéssemos um corpo emprestado para vivermos experiências terrenas e aprendermos com isso, para depois, se merecido, voltarmos à fonte, que seria então Deus. Mas essa fonte não é uma coisa impessoal, apessoal. Ao mesmo tempo que é, também não é. É um todo, mas ao mesmo tempo estamos separados do todo. Difícil explicar essa minha visão. Explicando a missão de estarmos aqui, talvez fica mais fácil de explicar o que eu tenho para dizer, palavras que são difíceis de sair. Tudo que vai acontecer na nossa vida, ao longo da vida, são coisas em que nós vamos sofrer. Estamos aqui para isso e precisamos ter um certo desapego das experiências, tanto as boas quanto as ruins, aqui nessa vida. Porque o que importa não é o reino da terra, é o reino dos céus. E para isso é preciso desenvolver desapego ao longo da vida. Por exemplo, eu vivi milhares de experiências incríveis na minha vida. Vivi e construí e ainda continuo construindo experiências incríveis. Sabe muito bem pelo que eu sou apaixonado, sou uma pessoa meio aventureira, gosto dessas coisas da descoberta. E, por exemplo, uma das emoções mais fortes que eu senti na minha vida foi subir o Pico Paraná. Foi uma emoção muito forte. E eu tô prestes a fazer isso de novo. Já tô combinando com os meus amigos para fazer agora no inverno e vai ser muito mais foda, né? E cara, quando se tá lá em cima, quem é montanhista, gosta dessas coisas, sabe do que eu tô falando? Quando você tá lá em cima e tu olha, observa aquilo, cara, não tem nada que vem na tua cabeça a não ser a palavra Deus. Eu chego a me arrepiar. Quem já viveu algo assim sabe, tá? Por outro lado, eu passei por experiências horríveis ao longo da minha vida. A experiência mais horrível que eu passei na minha vida foi há 16 dias atrás ter quebrado os 2 ombros através de uma convulsão, algo que eu tenho desde criança, algo que não tem cura e algo que não é adquirido ao longo da vida, se nasce com isso. Sempre na minha cabeça isso esteve controlado, mas por algum motivo isso saiu do controle. Então eu tive este problema e o meu próprio corpo quebrou os meus próprios ombros. Eu chorei de dor. Meus ombros nesse exato momento ainda estão quebrados. Só que eu não consigo ficar com aquele negócio e eu sei que eu tô me curando e tô melhorando, não posso treinar, tô impedido de fazer várias coisas, talvez eu nunca mais possa treinar pesado e tudo mais. E faz parte da vida e faz parte da morte também. Isso é morrer aos poucos, de certa forma, se for pensar. E eu descobri nessa vivência que eu tive o quão forte eu sou, mas talvez não seja uma questão de força, e sim uma questão de saber o quão desapegado eu tô dessa vida, né? Dessa vida. Não 100%, não sou um ser espiritual, meditativo, aqueles caras, do desapego não, mas percebo que eu estou cada vez mais desapegado e a única forma de sofrer menos é ter mais desapego ao mundo. Foi só assim que eu consegui suportar isso e ainda suportar o medo de ter mais um problema assim, quebrar novamente meus ombros e precisar de uma cirurgia. A função da vida, no final das contas, é ter uma aproximação do divino. Talvez a parte cristã chama isso de ir para o céu. Talvez a parte espiritual, talvez até espírita, chame isso de evolução espiritual, né? Mas se a gente pudesse resumir isso, é uma questão de aproximação do divino através do desapego da vida mundana. Mas isso não é tudo. Isso não é tudo, isso aqui é só uma introdução a esse assunto. Tem um segundo ponto que eu acho que vale a pena citar, é que outro meio pelo qual nós nos aproximamos deste divino é através de fazer o bem sem esperar nada em troca. É fazer o bem para alguma pessoa, desde doar um dinheiro para alguém que vai te parar no sinal, ou até mesmo eu vir fazer vídeos que não me rendem tanto dinheiro assim e que eu posso estar correndo um risco aqui, mas eu amo fazer isso, né? E agora é um domingo à noite, domingo à tardinha, e seria o meu tempo de descansar. Ou seja, eu sei que eu estou ajudando muitas pessoas, então me faz ter uma força a mais para fazer isso. Quem é que será que me dá essa força? Quem é que será que me dá essa força? De onde será que vem essa força? Talvez ela nem seja minha, né? E talvez as palavras que eu falo, quando eu estou altamente inspirado, nem venham de mim. Porque eu não sou uma pessoa que passa a vida toda estudando, comparando a visão de vários filósofos. Não quero trazer um negócio intelectual aqui. São coisas de inspiração e ajudam muitas pessoas. E talvez essa inspiração venha de algo que não sou eu e eu seja só um veículo de comunicação, né? Talvez eu tenha o palpite que sim. Então, este ato de que algumas pessoas falam assim, fazer o bem, né? Já cria uma resistência. Parece que é uma coisa muito de caridade, que daí depois aparenta ser falsa. Mas a verdade, sabe o que tem por trás disso?
O que tem por trás é tirar o núcleo do ego, assim como a gente diz assim, ó, criar desapego das coisas para se aproximar do divino também é tirar o núcleo do ego, ou seja, não é à toa que um dos meus primeiros vídeos, há 9 anos atrás, foi a morte do ego. Eu estava falando desse exato mesmo assunto aqui. Morrer o ego não é deixar de ter ambição, deixar de ser um cara foda, né? Até porque muitas coisas que eu falo aqui tem a ver com fortalecimento do ego também, mas morrer o ego é tu tirar o centro de si mesmo quando isto lhe convém. Por exemplo, tem pessoas que sofrem muito, né? Alguém que pega uma gripe e sofre porque quer ser cuidado, alguém que está sentindo uma dor e sofre mais do que deveria, alguém que perde uma namorada e sofre mais do que deveria. Percebe-se, ainda mais eu, quando trabalho com homens assim há muitos anos, eu percebo que quanto maior o grau de egoísmo da pessoa, mais ela sofre. Quanto menor é o grau de egoísmo, menos ela sofre. E quando um homem quer se recuperar da dor de um fim de um relacionamento de longo prazo, que dói muito, dói de verdade, a melhor coisa que esse cara tem a fazer é focar em outras pessoas. É ajudar outras pessoas e não ajudar a si mesmo. Quando tu tá passando por um momento de melancolia, tristeza profunda, para não dizer outra palavra, a melhor forma de lidar com isso é buscar ajudar outras pessoas. E não a si mesmo, porque a dor tá em ti, focou em ti, no teu próprio umbigo, focou na dor. Agora foca no outro, ajudar as outras pessoas, pensar no bem do outro, ajudar de alguma forma. Já visitou um asilo? Já visitou um asilo e viu como é que é a cara dos idosos quando tu vai lá e se propõe a conversar com eles, ouvir a história de vida deles? Eu fiz isso uma vez na minha vida, com meu amigo Christian, que vocês conhecem, e foi incrível. E percebi que o estado espiritual que eu saí dali, emocional, cara, é um negócio tão divino, um negócio tão elevado que parece que nenhuma dor fosse ser capaz de me atingir. Ou seja, se eu coloco a atenção, o núcleo no outro, no ajudar o outro e assumo isso como missão de vida, aí sim eu tô me elevando e me blindando ao mesmo tempo. É muito confuso de explicar o que é Deus, mas eu tentei explicar como se aproxima, como eu tento me aproximar de Deus. Um terceiro item seria, para finalizar o vídeo, né? O terceiro item seria uma busca interna de conexão com o meu lado interno e tribal, né? Ou seja, a natureza, mesmo que cheio de prédios e buzina de moto e fedor de fritura, existe um mundo, existe uma natureza, existe um ar livre. E quando eu estou ali, pegando sol, pegando frio, pisando na terra, algo em mim está se curando, algo está acontecendo. É eu buscando uma conexão com o todo, com a Terra, com o planeta, com tudo, com o universo, que também é uma forma de conexão com Deus. Senhores, neste vídeo eu dei a minha opinião amadora e particular sobre Deus, sobre o que eu penso ser Deus. Foi um vídeo complexo, eu vou dar um pequeno resumo para ti, onde eu falei sobre existir em mim um alinhamento sobre a ideologia, a filosofia, a religião cristã, sobre também pensar que existe algo mais, né? Algo mais, esse algo mais que a gente não sabe explicar, e o fato de Deus, né? Eu não saber explicar exatamente o que é, mas que existem 3 formas de nos aproximarmos de Deus, e esta é a nossa missão aqui. A primeira forma é um desapego do mundo. A segunda forma, percebe o estoicismo aqui, né? A segunda forma é fazer o bem para as outras pessoas, tirar o centro do próprio ego. E a terceira forma é uma conexão com o ritmo interior interno, coisas que eu venho falando nessa série há muitos anos já, que tem a ver com uma parte mais tribal, mais natural da nossa vida. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Agora, deixa um ecopínito aqui. Timidez e solidão são uma das maiores dores do homem moderno. Na adolescência e na fase de jovem adulto, a timidez ainda está, amolecida, podendo ser destruída através dos conhecimentos corretos. Mas depois disso, ela calcifica e você tende a ser tímido pro resto da sua vida. Então a hora de acabar com esse sentimento de ser invisível para as mulheres é exatamente agora. Clica aqui na descrição e te inscreve na maior escola de desenvolvimento masculino da América Latina, o Lover Academy. Eu, como pessoa, evolui muito e o Lover ele realmente te leva para um outro patamar. E o impacto que o Lover 3.0 trouxe na minha vida foi absurdo. Agradeço muito o Love. Hoje eu sou totalmente diferente do que eu era antes. Eu nem imaginaria que mudaria. Cara, a transformação que eu tive, não foi só no âmbito da